Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. O Flamengo no sábado fez aquilo tudo que a gente já imaginava. A gente vem falando sobre isso já há um bom tempo, né? Estava muito na cara que colocaria um time enfraquecido em campo, desmobilizado, desinteressado, desprezando, de certa forma, a liderança que conquistou, e aí foi castigado. Até não foi muito castigado, não, porque perdeu só por 1-0, né? Poderia perder até por mais. Se São Paulo tivesse feito um jogo melhor, aproveitasse melhor as chances criadas. E foi um time que foi lá cumprir tabela, né? Claramente, né? Novamente errando demais nas jogadas aéreas defensivas, tomando mais um gol dessa maneira, atuações individuais muito ruins, coletivamente um desastre. Ou seja, é o normal. Se você despreza uma competição, trata dessa maneira, o resultado não pode ser bom. Claro, o São Paulo poderia vencer o Flamengo mesmo que jogasse com os titulares, sim, mas é aquela história, né? Você imagina, por exemplo, o jogador de São Paulo entra em campo, aí ele olha para o outro lado, ele começa a procurar assim, fala: cadê o Arrascaeta? Está no banco. O Gerson está no banco. Mas o De La Cruz nem veio para São Paulo. O Pulga está no banco também. Mas vou ter que marcar aqui o Pedro. Não, o Pedro está suspenso. E o Cebolinha, hein? Cebolinha dá trabalho, está machucado. E o Luiz Araújo também está suspenso. Pô, que beleza. Então você tem jogador suspenso, jogador machucado, um deles suspenso por forçar o cartão, e opções do técnico, tirar o meio-campo inteiro. Por que não distribuir parte desses jogadores atuando contra São Paulo, parte desses jogadores jogando contra o Palmeiras, para dar um pouco de equilíbrio nisso aí? Não. Você vai com tudo contra o Palmeiras e com nada quase contra o Palmeiras. Foi nada, né? Na verdade, foi nada. O time patético. E perde um jogo, perde a liderança, desprezando o campeonato mais importante, né? Enfim, coisas aí desse Flamengo que faz isso ano após ano. Pelo menos dessa vez, eu achei de positivo foi a reação de boa parte da torcida, meio que indignada, o pessoal claramente não gostou, e na imprensa muitas críticas também. Acho que é bom que isso aconteça, porque quem toma essas decisões tem que arcar com as consequências delas, né? Aí, se ganhar amanhã o brasileiro, viu lá atrás, mas e os outros últimos anos? Por que nem competiu? Por que ficou mais de 100 rodadas sem sequer liderar? Por causa disso. Entre outras razões, por isso, com todo o dinheiro investido. É isso, né? André, a gente vai falar muito sobre isso e muito mais, né? Mas antes, dá um bom dia para o André Rocha também. André que até falou isso na coluna de hoje, para quem acompanha lá no nosso site e tudo, só olhar lá a coluna do André. E aí, André, bom dia, bem-vindo. E os sinais, né? Foi sinais, né? O termo que você usou? Foi. O André perdeu o áudio para mim. Fala de novo, André. Felipe, tá saindo na live ou é só comigo? Tá. Normalizou? Oi, normalizou? Boa. Beleza. Foi sinais, André, que Tranquilo. você usou? Recados. Recados. Então, quais recados aí o Flamengo passou nesse Flamengo São Paulo, André? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, na produção. Bom dia a todos. Vamos chegando, dando like, fazendo a sua inscrição aí, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui ao vivo. Sinais, né? Recados, enfim. Aquilo que a gente já viu, né? Um jogador, você faz um jogo, um dos melhores do Flamengo na temporada, né? Você pode botar ali junto com os 2-0 em cima do Fluminense ali, o jogo de ida da semifinal do Carioca. O jogo contra o Atlético também, eu acho que eu não citei, mas poderia ter citado. E os 6-1 sobre o Vasco, né? A atuação na vitória sobre o Palmeiras era para ter goleado, não goleou porque perdeu a chance de marcar os gols. E aí no jogo seguinte, você é líder do Brasileiro, e aí você volta ao Brasileiro e só um jogador dos 11 que iniciaram a partida contra o Palmeiras começam o jogo contra o São Paulo. É isso que o Mauro falou. O adversário olha assim, qual é o primeiro recado? O primeiro recado é para o adversário, ó, esse jogo aqui a gente está tratando como perdível, né? E o resto é o recado interno e externo. Interno para os próprios jogadores, ó, esse jogo não tem tanta importância, o que vale é quarta-feira. E externamente, né, para todo mundo que está vendo, a mesma coisa, né? A importância que não dá o Campeonato Brasileiro. Eu até escrevi isso no Twitter, é uma coisa impressionante, que o Flamengo não despreza os pontos corridos, né? Quer dizer, o Campeonato Carioca ele teve uma fase de pontos corridos, né? O Flamengo até terminou em primeiro, mas nas duas primeiras rodadas o Flamengo foi para os Estados Unidos fazer a sua pré-temporada e botou aqui um time de garotos, né?
Se fosse uma situação de decisão, será que o Flamengo ia fazer isso? Não, porque até quando jogou uma final contra o Nova Iguaçu, o Flamengo priorizou em relação a Libertadores, que também estava na sua primeira fase, que é a fase de grupos, que é a única fase que tem pontos corridos. O Flamengo desprezou o jogo de abertura, praticamente, disse que o jogo da final da Libertadores era mais importante, do Carioca, a final do Carioca, o último jogo era mais importante, e o Flamengo teve até time mexido na estreia da Libertadores por causa da final do Carioca, né? E não foi o primeiro a fazer isso, Palmeiras já fez isso também, e outros já fizeram isso, valorizando mais uma final do que um jogo de início de Libertadores, justamente por ser de pontos, e aí acha, depois a gente recupera. É isso, é sempre depois a gente recupera, depois a gente corre atrás. E o Flamengo, de novo, está seguindo essa lógica. O importante é quarta-feira, que é final, e depois a gente corre atrás. Brasileiro, depois a gente corre atrás. Só que nos últimos anos, o Flamengo só tem corrido atrás. Até no ano que ganhou. Ganhou porque correu atrás e deu tempo. Porque o São Paulo estava 7 pontos na frente e desabou, e o Internacional passou à frente e me perde para o Sport no Beira-Rio. E aí deu a chance que o Flamengo estava esperando. O Flamengo teve seu mérito também, teve uma arrancada ali, né? Só foi perder o jogo final para o São Paulo e acabou sendo campeão. Mas 21, 22, 23 só correu atrás. Ano passado ficou correndo atrás do Botafogo. Quando o Botafogo despencou, o Flamengo tinha dado tanto vacilo, tinha perdido tantos pontos que não deu para alcançar o Palmeiras. Então é isso, vai ser isso todo ano. A vida do Flamengo vai depender da bolinha do sorteio da Copa do Brasil. Aí, digamos que agora passe pelo Palmeiras. Aí a bolinha do próximo sorteio bota o Botafogo, bota o Fluminense para enfrentar o Flamengo. Aí pronto, aí muda todo o planejamento. Não, então esse confronto não pode perder de jeito nenhum, porque é clássico carioca, rivalidade, sendo que ano passado a gente teve um belo exemplo de como esse imediatismo às vezes não serve de porcaria nenhuma. O Flamengo tratou aquele jogo das oitavas de final com o Fluminense como se fosse uma grande final, uma grande decisão, uma grande revanche da derrota pelo Campeonato Carioca. O Flamengo eliminou o Fluminense. Lógico que é melhor eliminar do que não eliminar. Mas o que adiantou no final do ano? O Flamengo ganhou bulhufas, nada, e o Fluminense foi campeão da Libertadores. É a mesma coisa agora. Querem porque querem eliminar o Palmeiras. E se lá na frente o Flamengo terminar sem nada? Porque agora estão falando assim, e se tomar uma goleada agora pro Palmeiras? O Tite cai, é crise, é confusão, aí ficam fazendo esse pânico na rede social. Quero ver o que você vai falar aí, que está defendendo priorizar o brasileiro, quero ver o que você vai falar se o Flamengo cair quarta-feira pro Palmeiras. Aí eu vou falar, eu quero ver o que você vai falar lá no final do ano, se o Flamengo eliminar o Palmeiras, mas não ganhar nada, cai na semifinal da Libertadores, cai na semifinal da Copa do Brasil, aí no meio disso perde um monte de ponto no Brasileiro, e lá no final, o Palmeiras, que de repente pode cair agora e ser zoado por ser eliminado pelo Flamengo, daqui a pouco cai pro Botafogo, pode cair na Libertadores, e aí fica só com o Brasileiro e termina o ano, e aí o Botafogo também não ganha Libertadores, aí lá no final do ano, o Flamengo, que é o nosso escopo aqui, né, nosso centro de interesse, o Flamengo não ganha nada e o Palmeiras é tricampeão brasileiro. E aí? Aí eu quero ver a cara. Porque o que estão preocupados agora com o imediatismo. Não, quero ganhar porque não aceito ser eliminado pro Palmeiras, não quero que esses caras me zoem de novo, que já me zoaram das outras vezes, etc, etc. E aí não pensa lá na frente. Então, quer criar um cenário hipotético para agora, eu crio um cenário hipotético lá para frente. Qual vai ser pior? É para pensar, né?